Nesse vídeo eu vou falar do IRB, que foi a maior queda do Ibovespa no mês de maio, acumulando uma queda de 28%. Vamos discutir, tentar entender o que está por trás dessa performance tão negativa e falar também dos resultados da empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like nesse vídeo aqui que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Lembrando que há pouco tempo a gente fez um vídeo sobre IRB falando dos resultados fechados do ano de 2023 e porque de certa forma a gente seguia cético em relação à tese da empresa, pensando principalmente para curto e médio prazo. Então, se você quiser entender esse vídeo que eu vou fazer hoje, esse outro é bem complementar, então eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser assistir. Vou passar rapidamente pelos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2024, se você quiser entender um pouco mais, tem análise completa aqui no canal, tem análise na época daquele rolo todo com a esquadra, tem esse vídeo recente que eu comentei, então vou passar um pouco mais rápido. Os destaques vieram sim positivos, um lucro de quase 80 milhões, muito acima do valor apresentado no ano passado. O destaque operacional mais positivo na minha visão foi a sinistralidade, que caiu 20 pontos percentuais frente ao ano passado, chegando a 58%. Vamos comentar um pouco mais disso daqui. Eu achei positivo sim, mas tem um ponto de atenção para ser comentado. E o índice combinado ficou abaixo de 99%, o que basicamente significa que hoje a IRB já voltou a ser lucrativa do ponto de vista operacional, mesmo contando o resultado financeiro, como é o combinado, mas a operação financeira faz parte também da operação da seguradora. Então a gente pode dizer que a IRB finalmente, depois de anos aí bem difíceis, ela voltou a ser lucrativa. Claro que no ano passado ela já deu lucro, mas assim, de uma forma sustentável, talvez seja a partir agora de 2024. Já era esperado, a gente tinha falado isso até no vídeo que eu menciono, mas não deixa de ser positivo só porque era esperado. Então, é sim um resultado positivo. Falando do lucro líquido, ele veio muito positivo, quase 80 milhões, 10 vezes praticamente acima do mesmo valor apresentado no ano passado. Ela vinha com alguns resultados inconsistentes aqui, desde 2021 vem assim, com um lucro líquido em um trimestre, no outro dá prejuízo, ou lucros pouco consistentes ou pouco significativos para o tamanho da empresa em valor de mercado. E esse lucro aqui ele já é um pouco mais condizente. Não que seja ótimo, a empresa ainda está em transformação, ainda está no turnaround, não acabou, mas já está num estágio um pouco mais avançado, né? Digamos que meio do caminho já foi andado. E se a gente considerar o resultado operacional dela, tentar anualizar isso daqui, vai chegar mais ou menos nos 400 milhões, 450 milhões. Se a gente desconsiderar ali a parte financeira, lógico que a gente não pode fazer isso, mas teoricamente ela vai caminhar para um resultado positivo no financeiro. A gente já estaria falando de uma empresa aí negociando a quase 7 vezes PL, talvez 8 vezes PL, o que já seria bem mais aceitável para uma empresa do setor de seguros. Então, a gente já consegue aqui entender e ter uma ideia de que a IRB volta a ser uma empresa analisável de certa forma, tá? Aqui a gente tem informações sobre o ROI da empresa, né? Eu gosto de olhar mais o ROI para seguradoras, principalmente no caso aqui da IRB. Um ROI de 4,3% ainda é muito baixo, então ela está longe daqueles ROIs que não eram verdadeiros, de 30%, mas é para sim ela chegar a um ROI ali acima de 10%, com certeza, como a gente vê em outras seguradoras e outras resseguradoras do mundo. Então ela pode, o que eu estou dizendo aqui para vocês, mais do que dobrar esse lucro no médio e longo prazo, né? Então essa é a expectativa do mercado, nossa aqui, e a empresa consiga voltar a ser lucrativa, tá? Bom, aqui ela vai comentar um pouco sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, a gente vai falar disso, né? Mas ela tem essa exposição por ser resseguradora. Para quem não sabe, as seguradoras muitas vezes passam parte do risco para as resseguradoras, para não assumir esse risco todo sozinho. Então tem uma preocupação no mercado do quanto que a IRB vai ser impactada pela tragédia no Sul. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Aqui ela traz um pouco da distribuição dos prêmios dela, e aqui é legal da gente acompanhar que ela continua naquela evolução com foco mais no core business. Então o Brasil saiu de 61%, 62% basicamente para quase 74% do total dos prêmios. Está parando de focar no internacional, que é onde ela perdia efetivamente bastante dinheiro. Do mix de produtos aqui não tem muita mudança, patrimonial cresceu um pouquinho, mas não é relevante para análise, pelo menos não nesse momento. Isso daqui, né, essa mudança de mix geográfico tem mais impacto do que essa mudança de mix de produto. Continuando aqui, a gente consegue ver que os prêmios emitidos caíram, tá? De certa forma, a empresa vem falando isso para o mercado, que ela está fazendo essa transformação, ela está optando por não pegar alguns contratos que antes eram não rentáveis para ela, então ela está sim perdendo market share.
Então o mercado de resseguros está crescendo enquanto a IRB opta por não crescer porque ela está focando em rentabilidade, que é uma decisão acertadíssima na minha visão. Então ela não está aceitando qualquer coisa, os prêmios vão ficar um pouco estagnados. Se a gente pegar lá em 2022, ela tinha emissões de prêmios acho que de 7 bilhões e meio, quase 8 bi, e agora ela está mais perto ali de um prêmio total, se a gente for analisar isso daqui, né, é mais de 5 bi, né? Então assim, ela reduziu de tamanho, mas ficando bem mais lucrativa. Então, na minha visão, é uma decisão acertada, tá? Aqui ela fala justamente isso, né? O foco na disciplina e rentabilidade. Então, tem um monte de contrato aí que ela tá recusando. E o ponto mais positivo, na minha visão, desse resultado foi a sinistralidade, que veio novamente abaixo de 60%. O ano passado foi o menor nível, mas ela teve uma melhora significativa frente ao ano passado, primeiro trimestre do ano passado. E ela deve conseguir segurar uma sinistralidade abaixo de 60% ao longo do ano, obviamente desconsiderando efeitos não recorrentes da tragédia do Sul. Então, provavelmente ela deve trazer esse número operacional para a gente separado no próximo trimestre, o quanto que é a provisão do Sul, ou quanto que é a sinistralidade considerando a tragédia ou não considerando. E a sinistralidade normalizada, de certa forma, deve ficar próxima dos 60%, o que é um nível muito abaixo do que rodou ano passado, que foi acima de 70%. Então, pensando em sinistralidade, a empresa deve ter um ano muito mais rentável, e o que é legal da gente ver é que isso está acontecendo justamente por conta daquele giro de carteira. Então ela está focando no Brasil, que tem uma sinistralidade estrutural muito mais baixa, enquanto que ela está se livrando ou deixando de renovar contratos lá no exterior. Vejam como que a sinistralidade no exterior chegou a passar de 100% no fim do ano passado, e aí ela começa a trocar esses contratos, trocar não, na verdade ela deixa de aceitar e aceita mais aqui no Brasil, mudando esse mix e ficando muito mais rentável. Isso aqui foi sim positivo. Aqui ela traz o índice combinado que eu comentei com vocês. Ano passado ela era uma empresa que não era lucrativa, então as despesas e custos ali da operação dela representavam 111% da receita, basicamente, esse é o cálculo, tá? Então ela tinha mais custos e despesas do que ela vendia, e agora tá sobrando um pouco de dinheiro. É pouco, é 1%, mas precisamos lembrar que a empresa está numa reestruturação. Pontos muito positivos aqui, então a parte de vida caiu bastante, a sinistralidade, a gente viu isso acontecer, é um movimento estrutural, o mercado de saúde, o mercado de vida sofreu muito nos últimos anos. Motivo todo mundo já sabe, o C19, e a gente viu ali na Hapvida, a gente viu na Reddor, no Bradesco, em outras empresas do setor aí de seguro de vida, etc., ou da hospitalidade no geral, que a sinistralidade tem caído. Então isso aqui bem positivo e foi talvez o maior contribuidor aqui para a queda na sinistralidade ano contra ano. Esse slide aqui é bem importante, eu comentei no início do vídeo que tinha um ponto de atenção ali na sinistralidade, e é aqui que a gente consegue verificar isso. Aqui, basicamente, a IRB está mostrando quanto que ela tem de provisões para os sinistros que ela tem no balanço, né? E basicamente ela tem aqui 6 bilhões e 100 milhões provisionados, e o que ela está dizendo é que ela tem muito mais provisão do que ela tem de prêmios ganhos, de prêmios emitidos, basicamente. Então esse cálculo, basicamente, você pega o total das provisões e divide pelo prêmio ganho. E ela está mostrando aqui que ela tem basicamente 1,6 vezes o total de prêmios ganhos emitidos em provisões. Ou seja, ela tem mais provisões a pagar, provisões no balanço que ela possivelmente pode desembolsar, pagar, do que ela tem de prêmios ganhos. Isso aqui, teoricamente, seria um índice de cobertura da empresa, muito parecido com o índice de cobertura dos bancos, né? O quanto que você tem provisionado para o quanto que você pode perder com a sua carteira de crédito. É bem parecido para quem analisa os bancos. O que é importante da gente olhar aqui? O que é importante da gente ver aqui nesse slide é que a lucratividade do IRB aumentou muito frente ao ano passado, basicamente porque eles têm reduzido muito a provisão de sinistros a liquidar. Então, no ano passado, eles tiveram uma emissão de prêmios retidos ali de cerca de 1,2 bi, e esse trimestre caiu para 1,1 bilhão, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, daria menos de 150 milhões de prêmios emitidos a menos frente ao ano passado. Porém, os sinistros retidos caíram de 933 milhões para 528 milhões, ou seja, uma queda aí de praticamente 400 milhões de reais. Ou seja, ela vendeu 100 milhões a menos, mas ela colocou no balanço dela que ela possivelmente vai ter 400 milhões a menos de gasto com sinistro no futuro. É por isso que o resultado da IRB melhorou tanto. Isso, claro, que tem a ver com toda essa mudança de mix no produto e na geografia da empresa. Então, se ela vai vendendo, ou seja, emitindo prêmios para melhores clientes com uma sinistralidade esperada menor, claro que ela vai fazer uma provisão menor, né? Então, a provisão de sinistros a liquidar vai ficando cada vez menor, ela vai provisionando cada vez menos, porque esses são contratos mais saudáveis, mais rentáveis para a empresa,
mas será que realmente são tão melhores assim para ter uma queda tão importante, tão significativa frente ao ano passado? E quando a gente olha aqui para os sinistros ocorridos e não reportados, ano passado ela fazia também provisões para isso daqui, e esse ano ela fez reversão, ou seja, né, eles explicaram ali no release que eles estão fazendo essa reversão porque eles estão considerando tudo já, ou já estão considerando o suficiente nas provisões de saldo a liquidar. Então, assim, os contratos hoje são tão bons a ponto da IRB não estar fazendo mais nem provisão de sinistros ocorridos que não foram reportados. Isso aqui, para mim, é um ponto de atenção, tá? Claro, não estou acusando aqui a empresa, né? Toda a gestão é muito transparente e também eles seguem aqui normas para poder fazer essas provisões que são técnicas também. Mas é claro que é um ponto de atenção justamente porque é isso aqui que está fazendo a IRB ser mais lucrativa. A IRB ela faz essas provisões, mas não necessariamente é o mesmo que a gente vai encontrar no fluxo de caixa da empresa. Então, por exemplo, ela está colocando aqui no primeiro trimestre de 2024 que ela teve uma reversão, então ela reduziu as provisões que ela tinha para sinistros ocorridos e não reportados. E a gente teve, por exemplo, agora lá no Rio Grande do Sul, um sinistro que ocorreu, né? Então ela pode ter uma sinistralidade maior do que a prevista, e aí isso piora a lucratividade no restante do ano. Então é uma coisa para ficar de olho, tá? Para quem investe na empresa, ver se esse número aqui volta a subir, se o PSL volta a subir, se o IBNR volta a subir, porque é um ponto de atenção na minha visão. A gente aqui no Já não tem recomendação da empresa, nem de compra, nem de venda, a gente não acompanha de forma muito próxima, mas é uma preocupação aqui que eu teria como investidor. De resto, não tem muito mais do que comentar do resultado da IRB, ela segue aqui atendendo as normas da SUSEP para o capital regulatório, então ela segue bem tranquila nesse ponto, que era uma preocupação no passado, mas deixou de ser. E aqui os destaques que explicam a melhora do lucro frente ao ano passado, né? Que ela comenta que teve uma queda na receita, então o lucro não foi melhor do que esse que ela apresentou, porque ela tem emitido um volume de prêmios menor, que é o que eu expliquei no início da análise, que ela tem optado por não renovar alguns contratos. Teve uma queda muito absurda aqui de volume de sinistros de 561 milhões, principalmente por conta das carteiras de rural e vida, que é o ponto de atenção que o acionista de IRB tem que acompanhar nos próximos resultados. E também o aumento do resultado financeiro, a empresa está com mais dinheiro em caixa do que no passado, os juros também foram estruturalmente subindo aqui no Brasil, o que acaba beneficiando as empresas de seguro. Então, apesar daquele ponto de atenção que eu comentei, na minha visão, um resultado bem positivo, até de certa forma acima do que eu esperava para a IRB, apesar de sim a gente já esperar e já ter comentado aqui que a gente acreditava que ia ser um ano bem mais positivo para a empresa. Apesar do resultado ter vindo positivo, as ações do IRB caíram tanto no mês que eles perderam 1,2 bilhão de reais de valor de mercado aproximadamente ao longo do mês de maio. E na minha visão não teve tanto um motivo tão claro para isso acontecer. É claro que no início do mês a gente teve as notícias das enchentes, tinha muita incerteza, várias notícias como essa daqui que eu estou mostrando para vocês apontavam o IRB como um dos mais impactados com essa tragédia, possivelmente, e realmente deve ser um dos mais impactados, porém a gente tem que entender que não é porque vai ser um dos mais impactados que o impacto vai ser muito grande. E a própria empresa, no call de resultados, comentou que o impacto, no momento, tende a ser numa faixa entre 80 e 160 milhões de reais no lucro da empresa. Claro que isso daqui vai consumir basicamente 2 trimestres de lucro da IRB, vai reduzir bastante o resultado dela nesse ano, porém seria somente o resultado de um ano, e a gente sabe que o mercado ele considera o resultado da empresa na perpetuidade para colocar o quanto que ela vale. Então, será que uma queda de 80 milhões no lucro faria a empresa perder 1,2 bilhão de reais de valor de mercado, como a gente vê aqui nesse gráfico? Eu realmente não acredito que tenha sido só isso, tá? Então, na minha visão, a queda nas ações da IRB tem um motivo muito mais técnico do que a ver com o resultado, que a gente viu que foi positivo, e com a tragédia que a gente viu que possivelmente, provavelmente vai ter um impacto bem reduzido nas seguradoras e nas resseguradoras, até porque a maior parte do Brasil não faz seguro, né? Não faz seguro para casa, não faz seguro patrimonial, não faz seguro de vida, então não teria esse impacto tão grande, seria próximo a esse, que inclusive é o que está no momento sendo considerado pelo JP Morgan e outras grandes casas que a gente tem no Brasil e no mundo, o impacto entre 80 e 160 milhões. Então, na minha visão, provavelmente essa queda aqui nas ações tem um motivo muito mais técnico, tá? Atualmente,
a IRB ela é uma das empresas que mais tem operações vendidas, né, ações alugadas no mercado. Então, no momento são 9,7 milhões de ações alugadas. Isso é mais ou menos 11% da base acionária do IRB. Não é a maior da bolsa, já está muito abaixo do que já teve no passado, mas não deixa de ser uma quantidade relevante e uma pressão ali nos preços das cotações ali no curto prazo da empresa. Outra coisa que me chamou a atenção é que quando a gente vê o volume de negociações ao longo do mês de maio, a gente vê aqui que, por exemplo, em abril, ela tinha um volume de negociação de 50 milhões, 40, 36 milhões diariamente. E em maio, principalmente no dia 7 de maio, ela teve uma negociação aqui de quase 180 milhões. Vários dias ficou muito acima dessa média. E agora aqui, dia 17 e dia 20 de maio, ela teve também negociações muito acima da média. 200 milhões num dia, 146 milhões no outro dia. Então, a impressão que me dá de tudo isso que eu vi, das ações alugadas, dessa queda relevante e desses volumes, é que é um movimento muito mais técnico. Talvez algum grande investidor saindo da empresa, algum grande fundo saindo da empresa, algum fundo estrangeiro por conta dessa incerteza, algum movimento mais macro. A gente viu aí que os números de inflação previsto para o Brasil pioraram, de juros também pioraram. Isso pode estar mexendo com empresas que são mais sensíveis. E também a gente tem que lembrar que não faz muito tempo que a IRB passou por uma fraude. Então, ela vem a mercado comentar que o impacto vai ser 80 e 160 milhões. Ela traz aqui no resultado um sinistro reduzido muito relevante frente ao ano passado. Talvez o mercado não esteja tendo confiança de continuar acionista da empresa nesse momento de incerteza, principalmente sem saber ainda o impacto total do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que atualmente ninguém sabe, ainda é uma incógnita. Então, talvez por uma questão de governança, por falta de confiança, os investidores, né, no momento correm, né, até a incerteza passar, para depois voltar para as ações da empresa. Mas na minha visão, é um motivo muito mais técnico do que de fundamento, né? Diferente desse vídeo que a gente fala aqui dos fundamentos da IRB no final do ano passado, que a gente tinha uma visão mais cética, a gente falava e acreditava que a empresa ia ser lucrativa esse ano, a gente continua achando isso, mas a gente viu que não tinha, nesse momento, motivo para uma queda de 30%, que foi o que aconteceu basicamente em maio. Então, nesse momento, a IRB está com um PVP ali de 0,6, o que é realmente bem abaixo ali do que é o normal para uma empresa que pode lucrar, o que ela provavelmente vai lucrar. Então, talvez sim seja um bom momento de comprar a IRB, ou seja, uma oportunidade. Lembrando que a gente não tem recomendação de compra da IRB, a gente tem sim uma seguradora na carteira que a gente gosta, mas não é a IRB. O que eu estou falando é que realmente não tem nenhum motivo de fundamentos, na minha visão, que justifiquem essa queda, e realmente, às vezes, isso vai acontecer na nossa jornada. A gente vai ter alguns momentos, algumas semanas, alguns meses que as nossas ações vão cair ou vão subir, né? Ela tá caindo, mas poderia ter subido, e a gente não encontra nenhum motivo para explicar isso. Aconteceu isso essa semana com outra empresa que a gente acompanha, que é a Hypera. Caiu bastante as ações num dia, acho que caiu uns 7% num dia só, e basicamente 9, 10% já acumulado basicamente em 3 dias, e não tem notícia nenhuma, não tem fato relevante, não tem boato, não tem nada rolando. E pode ser simplesmente uma pessoa, um grande investidor, um grande fundo vendendo, e é o que aparenta estar acontecendo na IRB. Então, na minha visão, os fundamentos estão mantidos. Se você investia no fim do ano passado, não tem por que você acreditar que os fundamentos pioraram. Na minha visão, melhoraram frente ao ano passado. Só tem que tomar cuidado com aquele ponto que eu coloquei aqui, mas isso daqui você vai acompanhando. Se você vê que isso daqui começou a degringolar, ela começou a aumentar o sinistro retido, é um ponto de alerta ali, sinal amarelo, sinal vermelho, para você sair da tese. Mas na minha visão, em fundamentos, se eu fosse investidor no fim do ano passado, quarto trimestre, o primeiro trimestre só confirmaria que eu devo continuar nessa empresa. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. E se você quiser saber quais são as empresas que a gente efetivamente gosta e recomenda, qual é a seguradora que a gente gosta, por exemplo, qual é a empresa de bancos que a gente gosta, ou do setor agro, enfim, a gente tem carteira de dividendos, fundos imobiliários, carteira alfa e carteira global, tudo numa assinatura só. É só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que a gente sempre manda os cupons de desconto primeiro lá, para todo mundo ter oportunidade primeiro. Inclusive, a gente lançou um de 35% de desconto essa semana. Se você entrar nesse grupo, eu vou enviar ele novamente e só vai até o dia 15 de junho. Então, corre lá, entra no grupo que você não perde nada, né? Quando você achar que faz sentido para você, você pode assinar a qualquer momento. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.